Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Pode Tudo. Neste vídeo, eu quero estar não só respondendo, defendendo a minha dignidade, a minha honra, a minha reputação, a minha consciência, sobretudo social, diante de fortes ataques e imputações que a mim foram feitas no canal do Monoteísta. Olha, cada vez mais fica comprovado que estamos diante daquele antigo sentimento de dominação, poder, absolutismo, extremismo, daqueles que, por serem judeus ou terem de alguma forma uma liagem direta ou indireta com os judeus, se apresentam como melhores, superiores e maiores do que os outros. Foi justamente por um sentimento como este que no passado teólogos como João Crisóstomo, Martinho Lutero e Calvino despertaram um sentimento de antissemitismo. Aliás, foi justamente por esse exclusivismo e absolutismo que um bispo chamado Inácio de Antioquia manifestou um sentimento de antijudaicidade muito grande contra toda a forma de pensamento e crença dos judeus ali no primeiro século. Hoje eu quero falar sobre um judeu, supostamente judeu, até que me prove que é judeu, que no canal tentou me humilhar, me ridicularizar. Ele me agrediu. Mas para que a gente possa analisar este conteúdo, eu quero mostrar o início das minhas falas quando me dirigi a este indivíduo, sempre de forma respeitosa. E não é a primeira vez, porque uma outra ocasião no meu canal, ele também tentou fazer o mesmo e se passa por vítima. Vamos ao vídeo e vamos refutar suas premissas. Eu prefiro comentar depois, que eu quero ouvir o Diógenes, porque eu já vi umas participações deles em outras lives e a gente aprende bastante. Mas eu quero fazer uma homenagem para o Ronaldo. Quero fazer uma homenagem para o Ronaldo, porque a gente está recebendo, tem um judeu com a gente na sala, e eu não podia deixar de trazer um grande autor que pensa justamente a religião de uma forma bem diferente, que é o Avraham Heschel, um dos grandes nomes do judaísmo, que eu recomendo a leitura. Tá? Se você pegar a obra dele, trabalhando a sociedade religiosa e o judaísmo quanto um sistema dinâmico, vocês inclusive vão encontrar tudo isso aqui que nós estamos falando. Quem quiser... Pois bem, aqui foi o único momento em que eu me dirigi, a princípio como peroração ao tema, ao senhor Ronaldo, citando inclusive autores judeus, filósofo como Avraham Heschel, ou Heschel, nada mais do que isso. Presentes na live, o Diógenes, o Lex, o Cosme, o Roberval e o administrador do canal Monoteísta. Ok. Senhores, vocês não sabem o que isto gerou. E vocês assistirão comigo essa abordagem em que eu não só estarei arrancando a máscara desse judeu paraguai, desse judeu da Shopee, como irei ensinar para ele que o que ele falou não tem fundamento histórico algum. Não saia daí, eu volto já. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno. Pois bem, eu irei voltar então a este conteúdo, pedindo a você que deixe o seu like, comente, compartilhe. Se achar que este conteúdo é relevante, não só porque é uma reação, mas uma aula refutando esse judeu da Shopee, eu peço que você contribua com o meu trabalho. Vamos lá. Aqui eu comecei a fazer as considerações, tendo em vista que este senhor, ele irá também participar da própria dinâmica do debate e falar muito, irá falar, como falou, muitas coisas. Lex, quer falar alguma coisa?
Jacob? Não, eu tô ouvindo, minha net caiu aquela hora, aí eu fiquei um pouco off. Mas eu concordo com o que o professor falou. Religião em si, ela não seria importante para a sociedade se a sociedade tivesse toda estrutura social para tirar esse lance mais de dominação. Religião domina, religião e Estado, religião e poder andam sempre de mão dadas. Religião faz mal também. Não a religião. Vejam que todos os participantes, Roberval, Diógenes e os demais, que contribuíram para um bom debate, entenderam o meu posicionamento, que em nenhum momento foi ofensivo a qualquer segmento religioso. Ok? Só que, após essas considerações, o senhor Ronaldo Chacó, judeu do Paraguai, judeu da Shopee, porque a maneira com que ele se comportou, que vai de Lashon Hará, se é que ele é judeu, ele deve saber o que é, tudo que ele possa imaginar, de um comportamento totalmente contrário à própria Torá que ele diz que segue. Descobrir que ele é filho de mãe judia, então ele é judeu. Se a gente tivesse desaparecido, ele jamais saberia a origem dele. A maioria dos ocidentais não sabe suas origens. Se eu perguntar para vocês aqui, como que é dos ritos do Odin? Quem aqui é eslavo? Sabe? Como é que funcionava? Ou só fala aquilo que vem em filmes? A gente preservou uma cultura. Quem aqui sabe como que eram os deuses gregos? Como fazia oferenda aos deuses gregos? O que eles prometiam, o que eles não prometiam? Vocês conseguem saber? Alguns de vocês conseguem saber? São seus antepassados. Cadê a história dos seus antepassados? Se perderam. Foram engolidos pelo catolicismo e não sabem nada de catolicismo também. Isso que é Mas ainda está aí até hoje. E preservou. Mas preservou como irmandade, preservou como um povo, preservou como uma identidade de um povo? Não. Sim, ainda sim. A religião salvou a gente. A religião salvou a gente dos romanos, dos gregos, dos babilônicos, dos católicos. Agora está salvando a gente dos... A religião sempre vai estar ali salvando a gente. Por quê? Porque a gente é unido dentro de um pensamento e como um povo. Nós somos um povo. E isso nos dá força. Então a religião, a religião, ela é forte para manter a identidade de um povo, manter uma cultura e você saber as suas origens. E é engraçado que quando eu ouço vocês falando da religião de vocês, não tem nada disso, não tem história. Só tem perseguição, morte, destruição, inquisição. E cultura? Cadê a cultura? Cadê? Eu estava na festa de Pêssar. Coisa mais deliciosa, chegar na festa de Pêssar, todo mundo reunido, todo mundo feliz, todo mundo, sabe, se conversando. Aí tem todo aquele rito, toda aquela festa, toda aquela comilância. E aquilo é bom demais, cara. Aí você fala, caramba, que legal. Aí canta Am Israel High, ano que vem em Jerusalém, e toda uma alegria que está dentro daquele ambiente que deixa a gente alegre diante de um mundo completamente cruel lá fora. E a gente sempre unido. A gente é unido até quando tem coisa errada, a gente é unido, cara. Porque a gente tem que se ajudar. A festa, por exemplo, de Sukkot vai falar de 4 elementos de judeus, tá? Aquele que é ateu, aquele que é religioso, aquele que é relaxado e aquele que é religioso demais. E os 4 convivem junto porque é um povo. A gente não vai rechaçar, por exemplo, o Monem porque ele é ateu. Não, ele é ateu, mas ele é judeu. Ele faz parte do povo. Ele não vai ser colocado de lado só porque não acredita. Na hora da guerra, eu vou estar com ele. Na hora da luta, eu vou estar com ele. Isso se ele se achegar dentro do povo. Por quê? Porque a gente se ajuda. Japoneses também. A cultura japonesa cresceu no Brasil porque eles se ajudaram. Então, a religião, ela é importante, mas vai depender justamente de quem está usando essa religião. E a dominação, ela é importante também. Anarquismo não é uma coisa tão boa, não. Então, sei lá, meu pensamento é esse. A religião foi importante para mim. Principalmente para mim foi importante. Teve um período da minha vida que eu usava droga, né? Eu saía, fazia tudo que um adolescente faz. E quase morri de overdose. Foi quando eu jurei para Deus que nunca mais ia fazer isso na minha vida. A partir dali eu falei, mano, eu vou pra sinagoga e não saio mais. Jacob, isso foi importante pra mim.
Jacob, isso chama romantização de uma história, Jacob. Nenhum povo é santo, nenhum povo é puro. Não, mas ele não está falando... Não, ninguém está falando que o povo é santo, ninguém está falando nada disso. Ele está falando justamente que nós somos unidos e vocês não. Observaram? Nós somos unidos, vocês não. Prestem atenção aí. Ok? Além dessa romantização, sim, que ele faz, ao ponto de afirmar que o que o levou a vencer as drogas foi a religião. Ok? Isso significa que, para ele, nós respeitamos a religião, teve, na verdade, uma importância. Beleza? O que ninguém desrespeitou. O que ele está falando... Peraí, o que é vocês? Por exemplo... Vocês, gentios. Gentios não são unidos. Calma, eu falei... Gentios. Vocês, os gentios. Dos hindus. Hindus é muito mais antigo que sua nação. E tá aí até hoje. Muito mais gente que os que vocês, até por sinal. Vocês vão perceber que eu já estava tudo na agulha. Vocês podem ver, quem me conhece já pode ver minha reação, porque o massacre ia acontecer. A serra elétrica já estava ligada. Tá ligado? Tem povos na África que são antigas. Eles preservaram sua cultura, eles preservaram sua festa, eles preservaram sua religião, e eles são uma cultura. Olha que legal. E vocês? Sim, os hindus são. Mas e vocês como? A gente vive num país miscigenado. Não tem como... Veja que esse cidadão chamado Ronaldo Jacob, esse judeu da Shopee, ele sequer sabe o conceito de diatopia ou hermenêutica diatópica. A forma de diálogo intercultural a partir de processos de miscigenação e, vamos chamar, de homogeneização de culturas dentro de uma mesma estrutura. Porque a cabeça dele é só judaísmo, é só Torá. Por isso é que fala besteira. Parece porque eu vivo dentro do mesmo país miscigenado. Jacob, vocês chegaram depois. Bem depois. Não tem como comparar uma miscigenação populacional com um grupo que veio depois. Um grupo que veio feito para cá. Veio um grupo e se instalou. Por exemplo, eu posso citar os japoneses que estão aqui na Bahia, por exemplo, é um grupo que tem há muito tempo aqui e veio fechado para cá. Os italianos. Então, assim, eu não posso simplesmente dizer assim, vocês não são assim. Eu poderia dizer que a história do povo alemão é mais antiga e está lá até hoje. O povo italiano também é mais antigo e está aí até hoje. Não tem como equiparar. Você fazer uma falência. Isso é uma matéria. Eu queria responder o Ronaldo sobre imigrantes brasileiros. Presta atenção. Eu disse, eu queria responder o Ronaldo. Agora, a vez que eu me manifesto, eu queria responder ao Ronaldo sobre as premissas dele. Prestem atenção como me dirigi, a forma com que me expressei e vejam o resultado. Eles falavam, o que esses brasileiros, o que esses sul-americanos vêm fazer aqui? Eles não sabem nada. Veja que ele escracha, não sabem nada. Ele não sabe nada sobre a própria religião dele, que eu dei uma aula para ele, vou dar hoje de novo. Você é um papagaio de pirata, judeu da Shopee? Eles não sabem nada, não sabem nem falar italiano. Veja que eu tentei falar por várias vezes, ele volta a fala, para ele mesmo toma a fala. Vamos lá. Eu quero discordar aqui do Ronaldo e discordar com o fundamento. Só mais uma coisa. Quando eu era criança... Tomou a fala de novo, observem. Era o meu direito de falar, meu tempo. Mais uma coisa, tomou a fala. Ele, na verdade, ele já sabia, porque ele vai nesses canais aí, onde muitos poucos têm o conhecimento da história de verdade dos judeus, da Bíblia, da Tanar, da Torá, da cultura, da tradição, e aí ele se passa por um judeu, porque para mim é da Shopee. Só deixa eu falar um negócio antes de você falar, Alessandro. Quando eu era criança, foi a religião que me impediu de roubar a revista em quadrinhos. Aí voltou com a ladainha, eu vou adiantar, porque vocês vão assistir lá na íntegra, ele volta com essa ladainha de que a religião que o ajudou a não se tornar ladrão, bandido e papapá. E o cara foi ali e refutou as falas dele. Vejam que eu ainda não falei. É o que você fala, eu queria conviver com você para saber. Você está usando um argumento que a gente não pode provar, mas o meu argumento você tem que observar para poder acreditar.
Eu quero falar Agora, aqui. eu falo, meus pais. Estou tentando falar, vocês estão vendo, né? Estou tentando falar. Eu preciso falar. Meus pais me ensinaram, meus rabinos me ensinaram. Acho que eu tive 6 ou 7 rabinos que me ensinaram muita coisa boa. E eu sou o homem que eu sou por causa deles. Vamos lá, então, vamos continuar. Posso falar? O professor Alessandro vai fazer um comentário, eu vou passar para o Diógenes, que já está esperando um tempinho. Não. Professor Alessandro, pode, eu aguardo sim, pode falar. Vamos lá, eu quero falar, gente, porque assim, eu concordo com essa romantização do Jacob, respeito a sua crença, como de qualquer outro religioso de qualquer coisa. Porém, Jacob, existem problemas seríssimos e anacrônicos na sua afirmação. Tá? Primeiro, eu não preciso de muito para provar para você que os judeus nunca foram unidos. A segunda questão é que você está confundindo... Peraí, deixa eu falar, eu não te cortei. A segunda questão é que você está confundindo a cultura dos judeus com a religião. Porque a religião, ela é processo de uma cultura, portanto é possível... Não estou confundindo nada. É um exemplo de ideologia isso. Que eu posso falar? Deixa o cara falar, Jacob. Quando o cara eu não te cortei. Eu vou te mostrar. Não, desculpa. Pra falar mal do judaísmo, não quero nem que fale. Judaísmo, não quero nem que fale. Judaísmo, não quero nem que fale. Mas eu vou falar com base em dados históricos, Ronaldo. Ronaldo, eu vou falar com base em dados históricos. Se eu precisar sair agora e ir numa sinagoga em outro estado, eles vão me aceitar. Ronaldo, você está criticando um país por causa da sua religião. Peraí, ô Mani, peraí, Ronaldo. Só um pouquinho. Eu te ouvi. Ronaldo, eu preciso trazer... Você ouviu, mas eu não quero ouvir você, eu conheço sua posição, cara. Ué, mas aí você falou para o público precisa ouvir, porque o que eu vou trazer com base em documentos históricos. Por exemplo... Agora você pode falar, eu vou sair da live, você pode falar... Calma. Veja, gente, se o que eu falar aqui, vocês... eu tenho aqui um historiador, eu tenho aqui você me assistindo, eu tenho aqui o Diógenes, e outra... Eu sempre respeitei o Jacob sempre. Agora, eu vivi 25 anos dentro do judaísmo, porra. Não foi 2 dias, 3 dias. Eu estudei a cultura judaica em todas as suas estruturas. Eu não caí de paraquedas no judaísmo. Entende? Então eu vou explicar primeiro aqui, porque é necessário, mano, e pelo que ele falou. Primeiro, um anacronismo absurdo. Os judeus, vamos falar de judeus, porque aquele grupo social que sai do sul da Arábia, que migra para uma Canaã antiga, ele tem que ser separado de 2 formas, porque um se constitui como judeu. É esse grupo que vai ser levado para a Babilônia, é esse grupo que vai sair e vai se estabelecer em Judá. Esse mesmo grupo de judeus persegue judeus. Este mesmo grupo de judeus oprime judeus. Este mesmo grupo de judeus se alia aos maiores imperadores e monarcas da história para oprimir judeus. Esses grupos majoritários de judeus são os que vão estabelecer uma forma de controle, de dominação e de perseguição aos próprios judeus. O Ronaldo tem na história dele um historiador canalha que oprimiu os judeus, Flávio Joséfo. Nós temos a história dos Macabeus como marca clara dos Seleucidas e Asmoneus perseguindo os próprios judeus. Então nós temos o período que abarca do 3º século antes de Cristo até depois, supostamente falando, os judeus perseguindo os próprios judeus. O período de diáspora que se estende até a guerra contra os turcos otomanos, nós temos judeus. Ronaldo, eu não lido com teologia, eu lido com história. Isso aqui é método histórico. Nós estamos lidando com dados. Portanto, judeus, quando os judeus eles entram na segunda etapa da diáspora, após os romanos terem destruído o templo de Jerusalém, eles vão se tornar assimilacionistas. E veja, muitos judeus abandonaram a própria cultura, a própria religião e se tornaram comuns com os povos. Para vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos resolveram constituir um Estado novo para os judeus, eles nem queriam a terra de Israel, queriam um espaço na Argentina. Então, observe que o que o Jacó trouxe, além de anacronismo, além de... Isso aí é uma ofensa. Está me chamando de antissemita.
Calma, Jacó, calma. E, pessoal, foi o momento que ele começou a me xingar de tudo quanto é nome no chat. Eu vou parar por aqui, porque agora eu vou ensinar esse judeu, pelo menos, a virar judeu de verdade. Prestem só atenção, senhores. Quando nós falamos sobre judaísmo, a pergunta que nós devemos levantar é: qual judaísmo estamos realmente imaginando? Bem, uma fé antiga, sólida e imutável? A resposta é não. Não e não. Ou, na verdade, uma história muito mais complexa do que vocês possam imaginar, de disputas, apagamentos e reinvenções. Fica difícil me enfrentar. Chame os melhores rabinos e venham ficar de frente comigo. Porque agora eu irei questionar essa falsa hegemonia que eu tentei fazer na live, que o Ronaldo tenta mostrar no judaísmo, e revelar as profundas contradições reais de uma identidade histórica construída e reconstruída ao longo dos séculos, dilacerada e muitas vezes com base em alianças conspiratórias contra os diferentes. Eu posso começar pelo judaísmo antigo, um mosaico de diferenças. Eu não preciso, porque a Torá é meu livro de cabeceira. A forma de eu analisar os textos não é como eles analisam, na verdade. Vamos lá. No chamado Segundo Templo, que não é Segundo Templo, é o primeiro, e eu já refutei essa balela, entre o século supostamente VI a.C. ao ano 70, o que era o judaísmo, senhor judeu do Paraguai? Tudo menos uniforme, em todos os sentidos. Saduceus, fariseus disputavam a interpretação da lei e cada um construía seu próprio modelo de cultura e tradição. Aliás, combatiam-se entre si. Mas o que dizermos dos essênios, que se retiraram para o deserto esperando o fim dos tempos e se diziam melhores do que os outros e nem queriam relação nenhuma com os outros? Mas vamos falar dos terroristas armados, zelotas, que sonhavam com uma revolução armada e inclusive perseguiam, matavam e incendiavam as propriedades dos próprios judeus? Entendi. Mas vamos pensar então fora da Judéia. Vamos pensar em Alexandria, no Egito, onde judeus helenizados traduziam a Torá para o grego, abraçando a cultura grega totalmente, sem renegar em algumas partes suas raízes, mas vivendo profundamente com uma mente muito mais helenizada do que propriamente judaizante, não é? Entendi. Eu estou errado, Jacob, o judeu paraguai, está certo. Mas e o nascimento da chamada hegemonia rabínica? Será que temos grupos, cada qual constitui o seu próprio Targum e interpretam os textos da Torá do jeito que querem e quando não concordam, brigam entre si? Até que vem então a destruição do templo em 70. Sim, Jerusalém cai. E ali nós vemos aquela prática sacrificialista que até então era mantida, indo à ruína. Entendi, senhor judeu do Paraguai. É justamente neste vácuo que os fariseus, os ditos mestres da Torá, se reorganizavam e tentavam manter uma hegemonia, mas não conseguiam. De rivais, entre muitos, eles se tornaram os arquitetos de uma suposta tradição, o judaísmo rabínico, que é mais do que o ortodoxo, diferente de tantos outros judaísmos que nós temos, cujas tradições são bem distintas, algumas até sacrificialistas. Mas não venha para cá, o judeu do Paraguai, querer falar de tradição oral registrada no Talmud. Sabe por quê? Porque eu estou no exercício do meu direito de agora te desmascarar em retorção imediata, de acordo com o Código Penal, pelas ofensas que você fez a mim. As interpretações, claro, desses rabinos se tornaram uma voz oficial de uma fé ultra, mais do que ortodoxa. Mas calma, e os outros? Entendi! Por que não lembrarmos dos samaritanos, os ditos judeus cristãos, comunidades alternativas que foram esquecidos, abandonados, perseguidos e detratados por gente que pensa como você, judeuzinho da Shopee? Foram silenciados. Mas calma,
Por que não pensarmos, então, na diáspora, a multiplicação das identidades? Longe da Terra Santa, o judaísmo continuou se diversificando de sefarditas a askenazitas. Os sefarditas floresceram entre os árabes e ibéricos. Já os askenazes procuraram a Europa Oriental. Não esperava essa, né, senhor judeuzinho da Shopee? Mas vamos falar dos misrahitas? Ah, claro que sim, porque estes mantiveram tradições ancestrais no Oriente Médio, diferente das outras tradições. Que cultura hegemônica é essa e tradição identitária é essa? Portanto, cada comunidade moldou sua fé dentro de terras distintas, costumes, idiomas e rituais, tudo era variável. Mas o senhor Ronaldo tentou vender um peixe estragado e se passando por judeu. Calma, Ronaldo. Você vai se cagar tudo. Porque, mesmo pensando ainda nessa tradição preservada, nós temos a ideia de um judaísmo único? Temos? Não, claro que nós não temos. Claro que não. É uma verdadeira nostalgia, um judaísmo totalmente perdido. Mas nada que não possa piorar para o senhor judeu da Shopee, porque estamos diante de um período da chamada nova hegemonia moderna, onde o sionismo sobe a partir do congresso em Tel Aviv, claro, né? Na antiga Tel Aviv, vamos falar assim. É isso mesmo. No século XIX surgiu um novo projeto, o sionismo. Calma, não foi apenas uma volta à Terra Santa. Na verdade, foi a criação de uma identidade supostamente judaica nacional, que não é judaica. Uma vez que, na verdade, quem nasce em Israel são os israelenses, e nem todos são descendentes de judeus, e, portanto, lá mesmo existe uma religião civil e uma política, onde, na verdade, aqueles que compõem uma religião civil são perseguidos pelos da religião política, os chamados ultra-ortodoxos. Ah, nada que não pudesse piorar. Claro que essa nova hegemonia trouxe seus próprios conflitos. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas internamente acontecendo em Israel. Judeus europeus que dominaram a política sionista passaram a perseguir os próprios judeus e ainda perseguem hoje dentro da estrutura do próprio Estado de Israel. Judeus da Europa, nós sabemos disso. Ah, eu não vou nem falar dos árabes, os mizrahitas. Estes, sim, foram tratados como cidadãos, na verdade, de segunda classe. Isso é porque os judeus tratam todos iguais. Os ortodoxos rejeitaram o chamado Estado laico, porque tinham a mente de um Ronaldo, judeu da Shopee, absolutista, extremista, que acha que a religião dele é superior e melhor do que todas. É isso, senhor judeu da Shopee. São os efeitos históricos de manifestações religiosas plurais, absoluta. E agora eu te pergunto, ô judeu da Shopee, o que seria ser judeu? O povo, uma religião ou uma nação moderna? Você não aprendeu isso porque você não sabe. Simplesmente, é melhor fechar a câmera, me atacar, tentar me ridicularizar, me atribuir um crime contra o sentimento religioso e uma etnia, me chamando de antissemita. Eu quero deixar isso claro. A história do judaísmo não é uma história de uma linha reta. É um tecido de disputas, exclusões e reconstruções. Sim, e a tal memória que eles tentam dizer de tradições, na verdade, elas se mostram cada vez mais mesclada e fragmentária, sendo preservados alguns extratos em cada um dos segmentos. E outra, totalmente antitéticos e paradoxos entre si. Não adianta querer distorcer a verdade, porque ela sempre será. E eu quero aqui ainda dar aula para esse judeu da Shopee, porque a história do judaísmo, ela é muitas vezes apresentada como uma trajetória de um povo unido por uma fé, uma cultura e um destino. Senhor Ronaldo, o senhor comprou gato por lebre. Porque numa análise mais acuidosa, revela profundas fissuras, disputas internas e múltiplas interpretações de ser um judeu. Aliás, eu vou liberar para todos os inscritos aqui no meu canal um livro de um grande racídico mestre do judaísmo, Como Ser Judeu. Eu vou liberar para todos que comentarem aqui. Professor, mande para mim. Por quê? Porque ao longo dos séculos, o que nós vimos é diferente do que esse senhor diz. O conceito de hegemonia, a construção de um consenso que oculta as diferenças e impõe uma narrativa dominante, como esse senhor judeu da Shopee tentou impor nesta live com o monoteísta.
Sim, é preciso entendermos isso para vermos essas versões do judaísmo que se tornaram ditas oficiais em detrimento de outras versões do próprio judaísmo. Porque não obstante o ataque ao cristianismo, catolicismo, hinduísmo, budismo e todas as outras práticas religiosas, coisas que os judeus sempre fizeram na história, não podem ser obstadas por um sentimentalismo e um romancismo de qualquer crítica aos judeus ou às posições dogmáticas e religiosas, seja um antissemitismo. Portanto, essa minha postura e essa aula que eu estou dando para o Ronaldo, esse judeu da Shopee, e todos que se judaizam, todos que vêm aqui, ou os próprios rabinos, e alguns eu tenho grande respeito. Esse vídeo propõe desnudar essas tensões e expor essas contradições e falácias feitas por um cara que se diz judeu e que com certeza envergonha os legítimos judeus, envergonha os rabinos, aqueles que de fato sabem a verdadeira história. Portanto, eu vou começar esta aula, senhor judeu da Shopee, pelo antigo judaísmo, falando de diversidade e disputa, como eu falei aqui em relação à construção do primeiro templo, que vocês chamam de segundo, entre 516, antes ali da dominação do Império Romano na década de 70, onde o judaísmo, sim, ali já se apresentava como uma fé heterogênea, fragmentária, diluída, portanto, tudo que tinha era diferentes crenças, perspectivas, banhados por culturas egípcias, gregas, helenísticas, escolas, perseguições internas. Sim, era um conjunto de práticas e crenças diversas, portanto, não havia essa hegemonia. Alguns largavam até as próprias tradições e outros criticavam as próprias tradições. A Brit Hadashah, que esse senhor nunca deve ter lido na vida, deixa claro, inclusive, esses embates, onde a Maaser HaTorá ou Maaser Derabanan eram construções claras daqueles que, na verdade, tentavam impor uma única regra e prática de fé. Portanto, o que nós vemos são sacerdotes aristocráticos ligados ao templo, perseguindo os próprios judeus, tomando as posses daqueles mais carentes trabalhadores do campo. Mas o senhor aí, ele é mestre, ele é fera. É o judeu da Shopee. Deveria passar essa vergonha no débito, mas vai parcelar. Por quê? Porque, na verdade, nós temos comunidades, inclusive, temendo, não a perseguição dos romanos, porque os romanos estão, na verdade, criando uma cultura, uma identidade a partir de uma paideia. O objetivo desses judeus era, na verdade, se colocarem como a última bolacha do pacote, indo para Qumran, como fizeram os essênios. Agora, vejamos a diáspora. Sim, onde vai apresentar diferenças culturais. Judeus helenizados em Alexandria, no Egito, claro que com o Ptolomeu, a tradução da Tanar, enfim, tudo isso contribuiu. Portanto, já viviam uma versão de judaísmo profundamente marcada por uma cultura absurdamente grega, diferente da prática comum, tradicional de Jerusalém, mas que o Senhor quis dar o espetáculo. Mas onde eu tiver, ele vai ser humilhado, ele vai passar vergonha, porque eu não vou dar voz para pseudo-judeu, para judeu da Shopee, para metido a saber cultura judaica, que anda se apresentando e dando carteirada nessas pessoas. E mais, eu vivi e posso provar. Foram 14 anos dentro de um instituto estudando mais profundamente, desde a cultura, a língua, a literatura e as tradições, para poder combater gente como esse cara, entre outros que tentam dizer que o judaísmo é a religião mais perfeita e única, exclusiva e absolutista do mundo. Essa história nós já vimos em alguns momentos da própria história, começando com a imposição de um Deus único chamado Javé, colonizando, perseguindo os próprios judeus, inclusive sunitas, que assimilaram, tornaram-se assimilacionistas políticos e também religiosos, adorando Baal e Javé. Está gostando da aula, ô judeu do Paraguai? Portanto, vemos um evento decisivo, a destruição do Templo de Jerusalém. Um evento que é marcado levando uma reconfiguração do judaísmo. Sim, sem o templo, o culto sacrificial acabou. Então, o que iriam fazer os fariseus? Bem, os rabinos começaram a consolidar o seu modelo baseado na Torá e na sinagoga. Portanto, eu só estou na introdução. Ele falou de identidade, criticou cultura, né? O que diríamos dos maias, que não preservaram suas culturas? Esse rapaz não sabe o que fala. E quem dá voz para esse tipo de gente está dando voz para disseminar a desinformação. Dominação narrativa. É isto que esse senhor Ronaldo, judeu da Shopee do Paraguai, tenta impor, envergonhando os legítimos judeus, não simplesmente por uma ascendência, mas pessoas que amam e servem a Torá, guardam as mitzvot de verdade, praticam e têm uma filosofia de vida, como eu ensinei após ele sair dessa live.
Sim, após a destruição do templo, a elite rabínica começou a se apresentar como os legítimos herdeiros de uma tradição judaica, o que, na verdade, o senhor judeuzinho da Shopee, foi sendo contradito pelos próprios judeus. A marginalização de dissidências, judeus, chamados cristãos, assimilacionistas, que aderiam inclusive o culto a Roma, outros que aderiram outros movimentos permeados por uma cultura e mentalidade persa. Sim, os chamados seguidores de um Yeshua, que ainda viviam como judeus. Eu não vou deixar de incluir samaritanos e outros grupos que foram progressivamente excluídos de um judaísmo oficial. Será que eu deveria mostrar que o tal Paulo, que não é Paulo do Paulo, sofre uma perseguição, é caluniado, atacado e levado diante das autoridades por judeus? Ok, vamos a uma breve aula do Talmud. Com o Talmud, a fixação da tradição oral, e aí ele escolhe o que ele quiser dentro do Talmud, ok? Se pensar, o que ele quiser, Mishnah, Gemara, ok? A Torá, Shebiah, pé. Vem, Ronaldo, que eu vou te humilhar ao vivo. Reforçou a autoridade dos rabinos e deu uma forma que hoje nós conhecemos apenas como judaísmo rabínico. Portanto, onde foi parar a hegemonia rabínica, a tradição, a cultura e tudo? Bem, estamos falando de fragmentação. Exílio e diáspora levaram os judeus para práticas distintas entre sefaraditas, estão na Península Ibérica, como fiz na introdução, ao norte da África, os askenazitas, Europa Central e Oriental, e logo os do Oriente Médio, os mitzrahitas, aqueles que na verdade ainda bebem um pouquinho de certas mentalidades sunitas, pensando o monoteísmo. Portanto, o que nós vemos de lá para cá, o século XVIII a XIX, podemos dizer que são dois séculos marcados justamente por reformismo, conservadorismo e a própria ortodoxia, numa batalha interna entre os judeus em torno da chamada, senhor Ronaldo, verdadeira identidade. Como é que o senhor tem coragem de falar a merda que o senhor falou, seu fanfarrão? Hein? Eu vou trazer ainda, então, o secularismo, os movimentos como o budismo, o socialismo judaico, a assimilação em sociedades modernas, como eu tentei falar, mas ele covarde, porque ia passar vergonha, porque eu estou arrancando a sua capa, judeu da Shopee, Aníbia da Berivrit Tov Beod, Atabibimoti, Hakleat, da Berivrit Yotirá, eu vou te... Porque no mínimo você deveria falar o hebraico. Traduza o que eu falei aqui, porque no mínimo você deve saber, porque eu também falo hebraico. E quero dizer, provei e vou provar que eu sou descendente direto de judeu. Se você não sabe, tá bom? Então, o que nós temos então? Minha gente. Ai. O que eu chamei de sionismo. Sim, o sionismo, que na verdade está mais movido por um interesse político norte-americano, sem indivíduos com uma ascendência judaica, sendo usado como o Hetzl, que, por exemplo, vai ser o grande líder para fundar um movimento com um interesse mais político para satisfazer o interesse imperialista norte-americano. Se ele quiser, eu dou uma aula de geopolítica para ele também, a partir da Constituição do Estado de Israel. Portanto, o que é que nós temos? É uma tentativa de solução para um problema judaico, ou, na verdade, nada mais é do que o interesse de dominação, justamente das penínsulas arábicas do sul, e, sobretudo, da própria Palestina, ou não é um projeto de desapropriação e limpeza étnica? Vem, Ronaldo. Vem, seu canalha. Vem, porque você tentou me humilhar, me imputou crime e você vai ouvir. E olha que eu não estou cometendo crime, ok? Estou respondendo para você pela forma com que você agiu. Vou refutar as contradições internas. Judeus religiosos rejeitaram o sionismo secular, mas o sionismo secular estava vestido de uma judaicidade. Aprende, Ronaldo. Os judeus árabes, os mitzrahitas, foram marginalizados no novo Estado de Israel, dominado pelos askenazitas europeus. Ronaldo, você não deu para falar, porque você não aprendeu o fanfarrão, né? E pronto, as tensões ortodoxas nacional, que renovou as antigas disputas sobre o que significa ser judeu, coisa que esse senhor, ele não sabe, porque se fosse, ele não teria se comportado 1% da maneira que ele se comportou. E eu vou deixar de presente aqui para todos que deixarem um comentário o livro O que é Ser um Judeu. E você vai perceber que esse cidadão não é judeu. Portanto, eu concluo de forma respeitosa, sem generalizar. Esse cidadão pode ter
supostamente identidade de judeu, se é que tem, eu ainda duvido. Mas eu vou dizer, o judaísmo ao longo da história nunca foi uma unidade sólida de identidade homogênea, mas uma constelação de identidades e constante diálogo, disputa e transformação. É uma falsa hegemonia. Portanto, essa ideia de uma tradição única e contínua é apenas uma reconstrução política e teológica que, na verdade, senhor Fanfarrão, esconde a rica diversidade da própria experiência judaica, que não é tão boa. Deu para você entender? Pois bem, eu acho que sem descer ao nível desse judeu da Shopee, eu tenha respondido para vocês, na verdade, o que é ser um judeu. Quais as mentalidades de judeus ou judeus da Shopee, como o Ronaldo, que impõe a sua religião acima de todas as religiões e, na verdade, ousa dizer que não, o Ocidente não preservou sua cultura, as religiões de matrizes africanas também não. Fanfarrão, gostou da aula? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Todos os créditos ao canal Monoteísta. O vídeo ficará aqui do canal. Peço que você se inscreva lá, dê uma moral, participe, ajude, contribua, porque afinal são pessoas de alto nível de conhecimento, salvo o Ronaldo Iacov, que não passa, com certeza, de um judeu da Shopee, mas, mesmo assim, ainda foi respeitado e aceito no canal do Mani, como outros são. Mas, devido ao que ele fez, eu não poderia deixar de reagir. Um beijo no coração, que apareça novos judeus da Shopee, não para eu humilhar, porque não é essa a minha intenção, para eu ensinar e tirar a máscara. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político, Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno.